Fala galerinha, bom dia. A gente vai dar sequência às nossas aulas, à nossa revisão, agora falando especificadamente da Oceania, ok? A Oceania, ela é um continente formado através de ilhas vulcânicas, ok? E a única parte continental que se tem ali é a própria Austrália, que é fruto da separação de Gondwana, né, alguns milhões de anos atrás. É o seguinte, a gente vai compreender agora os aspectos físicos, econômicos e humanos desse continente, onde a gente vai tentar entender aí a complexidade da existência desse continente com relação a vários fatores. Vamos lá. Olha, é um pequeno continente situado no hemisfério sul, entre os oceanos Índico e Pacífico, como a gente pode observar aqui, ó. Ok? Em função da grande distância que separa o continente da Europa, a Oceania efetivamente foi colonizada só no final do século XVIII. Por isso o nome de Novíssimo Continente, né, o Novíssimo Mundo, porque foi o último continente a ser explorado pela Europa, já no final do século XVIII, por John Cook. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Ele é formado, né, por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e várias ilhas vulcânicas, ou milhares de ilhas vulcânicas ao seu redor, ok? Que são divididas em Micronésia e Polinésia, e a gente vai entender agora essas divisões para que a gente possa compreender a quantidade de ilhas existentes aí, né, e a importância delas, a importância de cada uma delas aí para a formação desse continente. Então, o Novíssimo Mundo, né, já que uma vez o Novo Mundo seria a América, como é conhecido o conjunto de ilhas, que junto com a Austrália forma a Oceania, é a maior concentração de ilhas do planeta. Isso é muito interessante. Então, nós temos aqui ó, a Melanésia, que é a ilha habitada por negros, olha aqui, ó, tá? Então, entre as mais conhecidas, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Vanuatu e Ilhas Fiji, tá? Então, essa região aqui é conhecida como Melanésia. Então, só para que a gente tenha uma ideia, são mais de 25 mil ilhas agrupadas em três principais arquipélagos. A primeira dela que a gente vai falar é a Melanésia, cujas principais ilhas, né, ilha Melanésia ainda, o melan, de melanina, né, da pele, ó, Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, Vanuatu e Fiji, que são ilhas habitadas por negros. Vamos dar sequência. Nós temos a Micronésia, tá? Micronésia, justamente pequenas ilhas. Nós temos Palau, Estados Federados da Micronésia, Ilhas Marshall e Nauru. Tá? São pequenas ilhas aqui, milhares de pequenas ilhas que formam a Micronésia, ok? Entre elas, os Estados Federados da Micronésia, Palau, Ilhas Marshall e Nauru. E nós temos a Polinésia, que são de várias, né? Muitas ilhas. Olha aqui, ó, toda essa região, sendo as principais Nova Zelândia, Tonga, Samoa e Kiribati. E fora essas mais conhecidas, nós temos outras milhares de ilhas compondo a Polinésia. Então, nós temos Melanésia, Micronésia e Polinésia. Cada uma dessas nésias, né, elas têm esses nomes devido a algumas características particulares. Melanésia por conta de ilhas que são habitadas por negros, Micronésias, ilhas pequenas e Polinésia, uma grande quantidade de ilhas. Não posso esquecer disso. A maior parte da Oceania ela está situada sobre a placa tectônica indo-australiana, que se estende no sentido noroeste-sudeste da Índia à Nova Zelândia. E a outra parte se espalha sobre a placa tectônica do Pacífico, onde um incessante vulcanismo faz algumas ilhas brotarem do fundo do mar, ao mesmo tempo que acarreta o afundamento de outras. Isso ocorre porque elas se encontram no Círculo de Fogo do Pacífico, ou Pacific Ring Fire, que é uma região de constante movimentação tectônica, ok? Que pode ocasionar aí vários terremotos, tsunamis, surgimento e desaparecimento de ilhas, conforme tá, o tectonismo, os movimentos das placas tectônicas que ocorrem nessa região. Lembrando que essa região é a área de maior incidência de vulcões e movimentos tectônicos, ok? Então, ó,
Pacific Ring of Fire, ou Círculo de Fogo do Pacífico, ó, ele está nessa região aqui, ó, ok? Tá? Então, tudo isso daqui, ó, olha a placa indo-australiana, né, onde está a Austrália, só que milhares dessas ilhas que compõem a Oceania estão nessa região aqui, na placa do Pacífico. E nessa região de encontro entre a placa do Pacífico e a placa indo-australiana, ocorre um vulcanismo intenso que faz que vão surgindo, né, milhares de outras ilhas e sumindo outras, dependendo aí da ação das placas tectônicas. Então, isso daqui é muito interessante, ó, tá? Lembrando, ó, que pega a costa oeste norte-americana, né, e a placa aqui, ó, a costa da placa euroasiática, fazendo com que ocorra aqui uma grande concentração de vulcões e terremotos. Bom, a gente vai falar sobre colonização e povoamento. A gente está vendo uma imagem aí, né? Essa é a primeira imagem, né? Fotografia da década de 1970, onde os aborígenes, que são os habitantes nativos dessas ilhas, ok? A gente percebe ainda que há uma caracterização bem forte com relação à cultura deles. Já numa segunda fotografia, a gente vê, né? A fotografia, inclusive, é de 2008, a gente já vê uma quebra dessa cultura e eles utilizando óculos escuros e bandanas, por exemplo, que fazem parte aí da cultura que foi a colonizadora, né? Então a gente percebe que houve aí uma absorção da cultura da qual os povos do qual eles foram colonizados. Então, ó, nessa, como eu disse, a tribo aborígene preserva elementos do seu modo de vida tradicional. Já aqui, a gente vê que ele passou por processo de aculturamento, né? E nós estamos vendo aí o óculos escuro e a bandana, que fazem parte da cultura da população de origem europeia. Então, a gente vê que esse processo de colonização ele traz aí essa perda da identidade cultural dos povos nativos. Então, o processo de colonização na Austrália pôs em contato culturas diferentes e diversos modos de vida diferentes, né, que acabaram sendo alterados a partir do contato com o modo de vida dos ingleses que ocuparam o país. Lembrando que foram os ingleses a maioria exploradora do continente já no início do século final do século XVIII, início do século XIX, quando John Cook resolveu explorar aquela área. Bom, a colonização da Oceania desenvolve-se de modo lento e pouco homogêneo. Então, no final do século XVIII, com a perda de seus domínios na América do Norte, quando houve ali a Guerra de Independência e o Reino Unido realmente perdeu ali o controle sobre os Estados Unidos, ele volta suas atenções para essa parte da Terra, né? Então, olha, a gente vai ver que a independência dos Estados Unidos ocorre em 1776, né, já no final do século XVIII. Então, nesse período, o Reino Unido perde ali o controle da colônia norte-americana, ele volta sua atenção para essa parte da Terra, ok? E quer buscar ali uma forma de enriquecimento ou mesmo de exploração e domínio sobre aquela região. Então a gente está vendo aí, ó, né, os aborígenes com suas cultura, com seus instrumentos daquela época, ou melhor, da sua própria cultura, né? E aqui atrás a gente já vê a bandeira do Reino Unido, né, sobrepondo aos aborígenes. Foi quando começou aí esse processo da aculturação. Tá? Bom, vamos entender. James Cook, que foi o explorador, eu falei John Cook até agora, vocês me desculpem, é James Cook, um explorador, navegador e cartógrafo, que foi o primeiro a mapear a Terra Nova antes de fazer 3 viagens para o Oceano Pacífico. Então, como ela ocorre dessa maneira de lento e homogêneo, a gente precisou de alguém para fazer esse mapeamento e começar, né, o contato, o primeiro contato. O James Cook, que é considerado o pai da Austrália, o pai da Oceania, foi ele quem começou a mapear e traçar as rotas ali. E bem como a primeira circunnavegação registrada na Nova Zelândia, a partir do Havaí. Certo? Então, lembrar disso, que foi James Cook,
é considerado o pai da Oceania por conta dele ter mapeado e feito as viagens antes do começo da exploração. Então aqui a gente vai ver as várias rotas feitas por ele, né? Então ele sai, passa pela Indonésia, que já fica na Ásia, Austrália. Então a gente chegando na Nova Zelândia, olha, a gente vê que todas essas rotas aqui, inclusive essa circunnavegação, olha, em azul, tá? Aqui vindo pelo Oceano Índico. Então nós vamos ver aí que James Cook foi o responsável por mapear, ó, grande parte da Oceania e dar início ao processo de colonização. Em 1788, com o objetivo de construir uma colônia penal na Baía de Sydney, o governo britânico enviou outra expedição à Austrália. Em seguida, tomou posse da Nova Zelândia e de outros arquipélagos do Pacífico. Então, quer dizer, foi somente em 1788, e a intenção ali era construir uma colônia penal, tá, para ficar fora do Reino Unido. Eles começam a tomar posse das terras ali que eram habitadas por aborígenes. Então, após a independência dos Estados Unidos, como nós já falamos, a Grã-Bretanha começou a enviar para a Austrália seus prisioneiros condenados, os convictos, que antes eram enviados para o continente norte-americano. É o seguinte, na verdade, o continente norte-americano não, era enviado para o continente americano, principalmente para os Estados Unidos, que antes era colônia da Grã-Bretanha. Com a independência, eles não podem mais mandar os seus prisioneiros condenados para lá, porque agora os Estados Unidos da América é uma nação independente e passa então, né, a ser enviados para a Oceania, uma vez que estavam começando a exploração na Oceania, então eles começam a mandar seus prisioneiros para lá. E é por isso que eles fundam a primeira colônia penal em Sydney. Então, apenas em meados do século XIX, a Austrália começou a receber os primeiros colonos livres, né? Ou melhor, aqueles que foram para lá de livre e espontânea vontade para tentar iniciar uma nova vida, ok? Em busca de riquezas, em busca de enriquecer, seja lá o que for, mas foram para lá de livre e espontânea vontade e não como prisioneiros. Já no século XIX, Reino Unido, França e Alemanha, as grandes potências europeias da época, ampliam a colonização da Oceania, instalando bases navais e comerciais em várias ilhas, uma vez que elas estavam muito próximo ali ao sudeste asiático, ao leste asiático, sendo, na verdade, pontos de intersecção entre um continente e outro. Já no fim do século XIX, início do século XX, os Estados Unidos, ao observarem as posições estratégicas, como eu falei anteriormente, nas ilhas do Pacífico, decidiram se apossar de algumas, como por exemplo as Ilhas Marshalls, Carolinas, Marianas e Palau, onde instalaram bases militares que permanecem até os dias atuais. Essas bases, né, essa possessão dessas ilhas, ela ocorre por conta, na verdade, de estratégias geopolíticas, né, e armamentistas, uma vez que eles estão ali, né, numa intersecção entre os continentes, e principalmente ali China, Japão. Eles estando naquela região, eles podem monitorar melhor tudo o que ocorre ali. Então, além de defender, claro, a sua costa oeste, né, que é banhada pelo Oceano Pacífico também. Bom, no período da colonização da Austrália e da Nova Zelândia, um grande número de habitantes nativos foi massacrado, principalmente pelos britânicos. Isso não é novidade, né? Sempre que há uma colonização, principalmente da maneira que há ali um conflito, um choque de culturas, e claro que as culturas com menos desenvolvimento técnico vão acabar sendo, né, suprimidas do colonizador. A gente vê aí uma situação bastante degradante, né, onde eles foram escravizados e obrigados a trabalhar pelo colonizador, e hoje, né, a gente vê aí uma diminuição muito grande dos aborígenes, não só dos aborígenes, mas isso ocorreu em diversos países, como na América, na África,
e não seria diferente ali na Oceania. Então isso é muito triste porque ninguém fala, né, sobre isso, ninguém, na verdade, fala, olha, algumas situações ocorreram por conta dessa exploração e tudo mais. Então a gente hoje, né, é obrigado a ver algumas situações e, infelizmente, compreendê-las da melhor forma possível. Bom, na Nova Zelândia, os Maoris, povo unido e socialmente bem organizado, impuseram forte resistência à ocupação dos britânicos e foram duramente combatidos. Atualmente, os Maoris restringem-se a pouco mais de 250 mil fixados, principalmente na Ilha do Norte, próximo a Auckland, cidade mais populosa da Nova Zelândia. Então a gente vê, né, como é aí a situação, como foi os séculos do século XV ao século XIX, como foi degradante para alguns países, para algumas populações, serem suprimidas por aquelas que se achavam melhores que as outras. Na Nova Zelândia é uma riqueza enorme quanto à tatuagem, e a tatuagem lá, na verdade, é um processo cultural, ela é responsável por dar status dentro da tribo ou clã, e quando eles estavam em guerra, eles cortavam a cabeça do inimigo e colocavam em urnas sagradas. No século XIX, as cabeças tatuadas dos guerreiros maoris se tornaram objetos cobiçados por colecionadores europeus. O tráfico dessas cabeças começaram com os próprios maoris. Eles passaram a matar e vender para comerciantes e trocá-las por arma de fogo. Então, tudo isso é fruto dessa guerra e dessa colonização, né, muito violenta. A gente vai ver aqui, ó, até hoje as maoris têm um forte significado, né? Então, mesmo fora das tribos ou clãs, elas têm um grande significado aí para um grupo muito grande de pessoas. Então aqui, ó, essa imagem aqui é o Haka, né? Eu acho que todo mundo deve conhecer aquela dança que é feita pelos maoris antes dos jogos de rugby. E o fato de não se organizarem politicamente sobre a forma de Estado explica por que o povo aborígene na Austrália e os indígenas na América não puderam reagir em conjunto contra o colonizador, uma vez que são sociedades tribais, né? E isso impede um pouco deles conseguirem reagir, né, contra o colonizador, uma vez que o colonizador era uma sociedade organizada, né, e com grande exército e armas de fogo, o que é, não tiveram grandes problemas para colonizar. Bom, espero que tenham gostado. A próxima aula eu vou falar sobre os principais recursos da Oceania. A gente se vê lá. Até mais, um beijão a todos.